Fala galerinha, sou o professor Mário Vitor e voltei aqui para falar um pouquinho mais sobre a habilidade 11, competência número 3 das nossas linguagens, códigos e suas tecnologias do nosso podcast A Cada Dia Uma Nova Habilidade. E falando especificamente um pouquinho mais sobre essa habilidade 11, a gente vê que ela tem como principal significado reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Gente, nessa habilidade 11 a gente encontra uma definição muito interessante. Primeiro, a definição atrelada a reconhecer a linguagem corporal. Gente, linguagem corporal é a linguagem que é emitida por nós, por meio dos movimentos corporais, certo? E esses movimentos corporais, eles tendem a ser motores, seja de movimentação dos nossos membros superiores, principalmente, ou até mesmo os movimentos de nossa face, certo? O nosso corpo diz muito. A linguagem não verbal, que é basicamente o que se está sendo estudado aqui, que é uma linguagem que pode ser definida claramente como a linguagem que não utiliza elementos morfossintáticos, e até por conta disso venha a ser considerada uma linguagem subjetiva, ela faz com que a gente tenha de recorrer necessariamente a alguns pontos para conseguir entendê-la, como um ponto crucial chamado contexto. Gente, nós vamos falar nesse podcast de hoje sobre contexto e contextualização. Contexto, gente, necessariamente é toda e qualquer informação que esteja ao redor da temática do texto e seja fundamental para a correta interpretação deste. Porém, não pertence ao texto. Como assim, Mário, não consegui compreender com tanta clareza? Bem, você vai entender um pouco mais claramente a partir desse exemplo. Tipo, você pega o tema futebol. O tema é futebol, então você está lá falando sobre necessariamente a história do futebol brasileiro. E aí, quando eu vou falar da história do futebol brasileiro, a primeira coisa que me recorre são os times de futebol. São as principais seleções atreladas ao futebol, especificamente a nossa seleção brasileira, né? Me vem à mente o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Vasco, dentre outros múltiplos times, certo? Me vem à mente bola, me vem à mente jogadores, me vem à mente estádio, me vem à mente torcida. Percebam que todos os elementos que eu citei compõem necessariamente um campo lexical atrelado ao futebol. Então, pertence ao mesmo contexto temático, só que não necessariamente estarão dentro do meu texto. Então, contexto, lembre-se sempre disso, são as informações extratextuais, muitas das vezes utilizadas para a correta interpretação deste. E aí, quando a gente fala nessa linguagem corporal, a gente está falando como se ela fosse um meio de interação social. Gente, a interação social é basicamente a comunicação, por meio daqueles elementos que aprendemos dentro das nossas primeiras aulas, nesses podcasts. Nós temos o emissor, que é responsável pela codificação da mensagem, o receptor, que é responsável pela decodificação do conteúdo desta mensagem, a mensagem, que é o conteúdo propriamente dito, o canal, que são os meios necessários ou responsáveis pelo envio da mensagem do emissor para o receptor, o código, que é a forma como você constrói, né, o quesito linguagem, ou seja, são os símbolos utilizados para a fundamentação do conteúdo. Nós temos aí já um estudo atrelado ao nosso podcast da língua portuguesa, de outros idiomas e principalmente das libras, do braille, da libra tátil, que também são maneiras de se comunicar, também são códigos, certo, linguísticos. E nós temos principalmente o contexto, que é a base da aula de hoje. Então, você vê que esse contexto é extremamente importante para a construção de sentido e principalmente para a coerência. O que seria coerência? Seria o que pensou o emissor ao tentar emitir esse texto necessariamente tem de convergir com a ideia que foi interpretada, que foi compreendida pelo receptor. Se houver essa convergência, houve coerência. Então, basicamente, essa forma de interação social se dá
como uma forma de desempenho, né, os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Nós nos adaptamos ao meio em que vivemos. É por isso que é muito mais fácil quando você pretende aprender inglês fazendo um intercâmbio de 2, 3 meses, do que passar 10 anos num curso de inglês. Porque você vai ser obrigado a fazer com que aquela língua seja uma das únicas maneiras de se comunicar coerentemente com outros indivíduos, certo? Por isso que é tão difícil, em tese, aprender uma nova língua, vivendo num país onde essa língua não é oficial e as pessoas com quem você convive também não a dominem, tá? Então, basicamente, a aula de hoje, ela tinha essa base de refletir sobre esses múltiplos polos, sobre elementos da comunicação, principalmente o contexto, a necessidade do contexto para haver coerência textual e, claro, a importância desses itens todos para haver a convergência e principalmente a compreensão. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha contribuído com vocês com mais esse podcast, dessa vez da Habilidade 11. Espero que vocês ouçam, certo? Todos os nossos podcasts, curtam aí nosso trabalho, nos sigam nas redes sociais, @mario.v.maciel, @redacal360, @retacursos e, claro, acesse o nosso blog para conferir a nossa apostila com as 30 habilidades, que é o blog redacal360.blog.br. É isso aí, pessoal. Também não deixe de nos ouvir todas as quintas-feiras, podcast Redação 360. Um forte abraço e até amanhã.